Tranquilidade financeira. Antes de nós avançarmos para o oitavo dia, que é hoje, vamos fazer uma breve recapitulação do dia 7, né? Foi ontem. Nós ontem falamos sobre a gratidão e lembramos, né, que poder desfrutar é um presente de Deus e que nós devemos lembrar de sermos gratos, né? Poder desfrutar é um presente, então sejamos gratos. Se Deus é Senhor em meu coração, tudo, absolutamente tudo que eu fizer será para a sua glória. Primeiro Deus, antes de qualquer outra prioridade. O dízimo, 10%, é santo, separado para o Senhor e sua causa. Nós vimos isso lá em Levítico, capítulo 27, verso 30. Vimos também em Malaquias 3, verso 10. Os dízimos, nós vimos no livro Mordomo Eficaz, página 17, nós vimos que os dízimos materializam a nossa fidelidade, porém as ofertas, por sua vez, as ofertas materializam nossa gratidão, nosso amor para com Deus. E nós vimos a partir de vários textos, estão aí na tela, vocês podem depois recapitular se desejarem. Nós vimos que nós roubamos a Deus quando nos apossamos daquilo que é dele. Quando nós tomamos para nós e misturamos com os nossos bens aquilo que Deus separou e disse que é consagrado para Ele, nós estamos roubando a Deus. Nós vimos também a partir de 2 Coríntios capítulo 8, verso 12, capítulo 9, verso 7, que o ofertar, quanto ofertar, é um assunto pessoal. Nós devemos orar, ponderar e consagrar uma parte das nossas rendas como oferta ao Senhor. Depois de oração, depois de reflexão, dentro das nossas possibilidades e com alegria, né, com gratidão, lembrando sempre. Nós vimos através do exemplo da viúva pobre que a oferta que agrada a Deus não trata de valor, mas de entrega. Também nós vimos alguns textos que falam sobre a importância de que a nossa oferta seja proporcional, regular e sistemática. Sistemática no sentido de que ela segue um sistema, né? Eu não devo ofertar por impulso, eu não devo ofertar para qualquer lugar. Deus estabeleceu em Sua palavra um sistema. Para onde eu devo destinar as ofertas? Para a casa do tesouro, está lá em Malaquias capítulo 3, verso 10. Quanto que eu devo devolver de oferta? Uma proporção das bênçãos que Deus derramou. Lembra? Muita bênção, muita oferta. Pouca bênção, pouca oferta. Nenhuma bênção, nenhuma oferta. Por quê? Porque se eu sigo o princípio da proporcionalidade, eu vou sempre ofertar na proporção das bênçãos que o Senhor tiver derramado sobre mim, conforme nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 16, verso 17. Irregular, por quê? Por que regular? Porque ela vem conforme a bênção. Tem bênção, tem oferta. Não tem bênção, não tem oferta. É muito simples o sistema que Deus estabeleceu em Sua palavra. Nós é que complicamos. E por fim, nossa missão ela tem um alcance local, regional e mundial. Nós não podemos direcionar a nossa oferta no sentido de torná-la uma oferta apenas local, atendendo somente às minhas necessidades particulares e esquecendo de que a missão também tem que atender Judeia, Samaria e até os confins da terra, conforme nós lemos lá em Mateus, perdão, em Atos capítulo 1, verso 8. Missão é local, regional e mundial. Tem muitos lugares no planeta que sequer têm presença de um adventista do sétimo dia. Tem lugares onde nós não podemos entrar com Bíblias. Como fazer a mensagem chegar a essas pessoas? A igreja, ela inventa formas, né? Eu tive a oportunidade, a alegria, está completando um ano agora. Eu tive a alegria de participar da conferência geral no ano passado e ver membros adventistas vindos das mais variadas partes do mundo e eles trazendo os relatórios. E entre as coisas inusitadas que eu vi lá, eu vi um radinho. Eles chamam de God Pod. É um radinho pequenininho, parece do tamanho de um celular, mas ele é
ele funciona a energia solar, olha que coisa interessante. E ele só sintoniza rádios onde você consegue ouvir a Bíblia em vários idiomas. Então, eles até usaram esse radinho como uma forma das pessoas poderem ouvir a tradução simultânea, né? Sintonizar na tradução simultânea do que estava sendo falado lá. Mas aquele material era um instrumento de evangelização para levar, porque assim, se eventualmente não pudesse entrar em um determinado país, eu poderia de repente lançar através de um recurso aí, talvez de paraquedas, enfim, poderia lançar para aquela região ou alcançar aquele lugar com esses aparelhinhos e ali as pessoas poderiam ter acesso à palavra de Deus. Então, a missão ela acontece em nível mundial. E para ir um missionário, para ir uma rádio pregando em um idioma totalmente diferente do nosso, para ir uma publicação, para chegar uma Bíblia traduzida no idioma daquela pessoa, para formar pastores que falem o idioma local, para tudo isso precisa de recursos. Deus é o dono, eu quero reforçar isso sempre. Deus é o dono da prata e do ouro. Ele não precisa das nossas ofertas, nós vimos lá no texto do Espírito de Profecia. Porém, ele coloca em nossas mãos os recursos que devem chegar às missões. E se eu retenho para mim, eu não estou sendo canal de bênção, eu estou sendo represa. Lembra? Nós vimos isso lá na comparação entre Boaz e o rico insensato lá de Lucas, capítulo 12. Vamos avançando então, porque hoje, como todas as outras vezes, nós temos vários textos bíblicos. Nós estamos então partindo para o final da jornada dos 8 pilares da tranquilidade financeira. E nós vimos esses pilares ao longo de toda essa semana. Primeiro, o trabalho, depois a prudência, depois a moderação, o contentamento, a generosidade, a honestidade, a gratidão. E eu sempre falava que a humildade, ela permeia todos os pilares, é como se fosse uma viga, né, em vez de um pilar. Vamos falar hoje sobre a humildade, mas nós já falamos sobre ela todos os outros dias. Todos os pilares precisamos ter humildade. Hoje nós vamos entender por quê. Mas até então eu vinha falando, primeiro eu falei que eram duas condições básicas, né, para ter as finanças organizadas. Era ganhar dinheiro e gastar com sabedoria. Depois, quando nós começamos a falar sobre generosidade, honestidade e gratidão, nós incluímos uma terceira condição, que era estar sob as bênçãos do Senhor. Então, para ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Para gastar com sabedoria, eu preciso ter prudência, moderação, contentamento. Para estar sob a bênção do Senhor, debaixo da bênção do Senhor, eu preciso andar e praticar generosidade, honestidade, gratidão. E, por fim, hoje nós vamos entender uma quarta condição básica para ter as nossas finanças em ordem. E ainda que as nossas finanças estejam bagunçadas por quaisquer eventos que estão fora do nosso controle, eu tenho que ter uma quarta condição para eu ter tranquilidade. E nós estamos falando sempre, né, sobre tranquilidade financeira. E quando a gente coloca financeira na frente da palavra tranquilidade, a gente pode talvez imaginar que essa tranquilidade depende de ter algum dinheiro. Mas na Bíblia nós aprendemos que a tranquilidade não vem do dinheiro. A tranquilidade vem de descansar em Deus. E isso, para mim, queridos, é muito difícil de ensinar. Por quê? Porque eu sou planejadora financeira por profissão. O planejador financeiro, o que ele mais faz é fazer conta para ver quanto dinheiro a pessoa tem que juntar na vida, ao longo da vida, para em algum momento conseguir poder dizer que ela tem tranquilidade. E quando eu me deparo com a Bíblia e eu vejo que, sim, o dinheiro é importante, sim, o dinheiro tem utilidade, sim, o dinheiro paga por coisas, mas não é o dinheiro que me traz paz. Aí eu preciso me resignar à minha insignificância. Eu e você precisamos nos resignar para entender que o verdadeiro descanso não vem do dinheiro. O verdadeiro descanso vem do Senhor. E é isso que a gente vai hoje trabalhar. E eu quero dizer que, acima de tudo, o que eu vou falar aqui
Não sei se é para você, mas antes de qualquer pessoa, esse sermão é para mim, tá bem? Eu não sei quantos conhecem esse senhor simpático da foto. O nome dele é Warren Buffett. Em 2025, ele anunciou a sua aposentadoria aos 94 anos de idade. Hoje ele está com 95 anos. Hoje, né, eu digo ontem, na verdade, ontem, dia 3 de julho, eu consultei no site da Forbes às 7h50 da manhã. Ele era ontem, não sei agora, mas ontem, às 7h50 da manhã, atualizado em tempo real, ele estava posicionado como o nono homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 150,3 bilhões de dólares. Isso a uma cotação de 5,21 reais para cada dólar, isso dá algo em torno de 783 bilhões de reais. É tanto dinheiro que a gente não tem muito dimensão, né? Eu trouxe uma pequena comparação aqui, só para a gente poder ter uma ideia. A Petrobras, ela faturou em 2025 497,5 bilhões de reais. O Warren Buffett hoje tem uma fortuna de 783 bilhões. É mais do que uma vez e meia, que eu não fiz a conta exata, dá quase duas vezes o faturamento da Petrobras. E aí ele fez um testamento onde ele disse que quando ele morrer, 99,5% de tudo que ele tem vai para a filantropia. Esse é o Warren Buffett, né? Se aposentou aos 94 anos de idade. Ele tem uma frase famosa que diz assim: se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Essa é uma frase dele. E com todo respeito, eu não o conheço pessoalmente, mas com todo respeito à pessoa dele, por tudo que ele representa, por tudo que ele ensinou, por toda a sua sabedoria e até pela sua idade. Eu fico me perguntando, essa frase tem muito sentido? Eu não quero desmerecer a frase. Essa frase tem muito sentido. Se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Muito certa essa frase. Mas eu fico me perguntando, será que uma pessoa que juntou 783 bilhões de reais precisava esperar até os 94 anos para se aposentar? E aí eu quero chamar a atenção para esse contrassenso. Tem muita inteligência na frase: se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai ter que trabalhar até morrer. Mas então por que que ele continuou trabalhando? O colega de empresa dele, o Charlie Munger, se não me engano, também morreu trabalhando. Morreu trabalhando. Tinha uma fortuna. Trabalhou até morrer. Olha que contrassenso. E o Warren Buffett diz que ele se aposentou, mas na verdade ele continua ali no conselho da companhia que ele administrou ao longo de anos, que é a Berkshire Hathaway. Ele continua participando do conselho, então, de certa forma, ele se aposentou parcialmente. Queridos, isso me faz ir para a Bíblia e chamar a atenção para um texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 5, verso 10. Não sei se é o caso do Warren Buffett, não sei se é o caso do colega dele que morreu trabalhando, né? Perdão, morreu sem ter se aposentado. Não digo que ele morreu no trabalho, mas morreu sem ter se aposentado. O ponto é: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha também. Isto é vaidade. Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Não estou dizendo que é o caso do Warren Buffett. Não posso dizer que ele ama o dinheiro. Talvez eu possa dizer que ele ama o trabalho. Ele não vê alegria em ficar ausente do trabalho. Pode ser que essa seja a realidade dele. Mas esse texto na Bíblia nos diz uma coisa, que isto é vaidade. Amar o dinheiro, amar a abundância, é vaidade, porque nunca vai se sentir satisfeito. E o que que é essa palavra vaidade aqui que o autor de Eclesiastes utiliza?
ela tem no original, é Revel, Hevel. Não sei se é dessa forma que se pronuncia, mas ela significa vapor, fumaça, algo que você tem numa hora, mas logo se dissipa, logo desaparece. Esse é o sentido de vaidade no original desse texto que nós acabamos de ler. E aí, a Bíblia está nos chamando a atenção para uma coisa: olha, você está se pautando em algo que é passageiro, algo que é efêmero, que agora você consegue ver, mas depois não vê mais. Olha só esse texto de Provérbios 23, versos 4 a 5. Esse texto é difícil para mim, porque eu sou planejadora financeira e eu tenho dificuldade com esse texto. Porque o planejador ele fala sobre juntar, sobre formar uma reserva, sobre cuidar do futuro, sobre administrar bem as finanças, a fim de acumular uma certa quantia de dinheiro para ter, de novo, tranquilidade financeira lá na frente. Alguns falam de independência financeira, liberdade financeira. Que é independência financeira? É juntar uma certa quantia de patrimônio a ponto de você poder viver de renda. Se não, se quiser trabalhar, trabalha só por hobby. Não precisa mais trabalhar por necessidade. Mas olha que a Bíblia diz lá em Provérbios 23, versos 4 a 5. Não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. Num piscar de olhos, a riqueza desaparecerá. Criará asas e voará para longe como a águia. Revel, revel, fumaça, neblina, nuvem passageira. Revel. A riqueza, num piscar de olhos, desaparecerá. Então, onde que eu devo firmar? Onde que eu devo me firmar? Olha só, Jesus dizendo lá em Mateus 24, verso 35: Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Está olhando para o dinheiro? Isso aí a gente já viu na Bíblia que é passageiro. Jesus diz até que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Então, se tem um lugar onde eu devo me firmar, sabendo que ali sim é um lugar seguro, um lugar eterno, que não é passageiro, é a palavra de Deus. E Jesus afirma veementemente: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A sua necessidade mais básica é comida? Não. A minha e a sua necessidade mais básica é a palavra de Deus. Enquanto nós não tivermos isso muito claro na nossa mente, nós vamos passar correndo atrás do vento. Vaidade de vaidade, diz o autor de Eclesiastes. Olha que coisa impressionante. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, compara o homem que constrói a sua casa sobre a rocha e o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Qual a diferença entre eles? Eu já falei isso e eu repito. A diferença entre eles não é a adversidade, porque sobre ambos a Bíblia descreve exatamente a mesma coisa. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. O texto é absolutamente idêntico, tanto para um como para outro, dizendo que o que sobreveio a um, sobreveio a outro de maneira exatamente igual. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Então, onde é que estava a diferença? Porque uma caiu e a outra ficou onde estava. A que estava sobre a areia caiu, a que estava sobre a rocha ficou inabalável. Por quê? A diferença está aqui, ó. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. A diferença é que o outro ouviu as mesmas palavras, mas não as colocou em prática. Então a palavra do Senhor é eterna. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é lâmpada. Mas se nós simplesmente ouvimos, mas não colocamos em prática,
Nós estamos na mesma situação daquele que corre atrás do vento, daquele que constrói a sua casa sobre areia. Nós passamos a semana toda falando sobre trabalhar com excelência, sobre controlar os gastos, viver abaixo das rendas, poupar, viver com contentamento, investir, fazer o dinheiro render, viver com honestidade, praticar a generosidade, ser grato. Nós falamos sobre vários pilares, todos eles pautados na Bíblia. Acima de tudo que eu fizer para cuidar das minhas finanças, tem de estar a palavra de Deus. E se algo ou alguém vier com a proposta de fazer qualquer coisa que não esteja conforme a palavra de Deus, eu preciso dizer não. Eu vou seguir pelo que recomenda a palavra de Deus. Queridos, nós só arranhamos a superfície ao longo dessa semana. Nós vimos vários textos bíblicos, vários. Vocês testemunharam isso. Nós praticamente transitamos aí de Antigo e Novo Testamento por pelo menos uns trinta referências bíblicas. Eu não contei, mas eu calculo que seja pelo menos daí para cima. Mas a gente só arranhou a superfície. A Bíblia tem centenas de referências acerca de como nós devemos administrar os recursos que Deus nos confiou. Mas se eu simplesmente leio essas coisas e não as coloco em prática, eu estou colocando as outras, os outros conselhos, conselhos humanos sobre acima da palavra de Deus. Então, o convite que eu faço para vocês e que é para mim é que nós precisamos, não é nós devemos, nós precisamos colocar a palavra de Deus como guia, como lâmpada, como luz para os nossos caminhos. Olha lá, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não basta iluminar, eu preciso seguir por esse caminho. Veja o que diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque se eu for simplesmente ouvinte, diz o texto, eu estarei simplesmente enganando a mim mesmo. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Simplesmente passar esse tempo aqui aprendendo, tá bom, que legal, mas chega na hora ali do dia a dia, né? Na hora do vamos ver. Ah, eu vou seguir pelo que me disse aqui o influenciador, que nem cristão é. Ou tem aquele que é cristão, mas não coloca a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Lê só o livro de Provérbios. Queridos, tem muita lição financeira em Provérbios? Tem. Mas também tem lição financeira em Mateus capítulo 6 dos versos 19 ao verso 34. É Jesus ensinando sobre finanças ali. Eu deixo como lição de casa para vocês. Leia depois Mateus 9, capítulo 6, versos 9 a 34. Ali é Jesus ensinando sobre finanças. Lições que muita gente não gosta de ouvir. Quando a gente ouve, não coloca em prática, a gente só está enganando a si mesmo. Os 8 pilares da tranquilidade financeira, eles só podem existir se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus. Os pilares por si só, eles não fazem grande coisa se eu não estiver alicerçado na palavra de Deus. E para isso eu preciso de humildade. Eu preciso de humildade. Porque lembra o que nós lemos lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4? O soberbo. O que é o soberbo? É o arrogante, é o orgulhoso. Ele não anda retamente por quê? Porque ele quer andar no caminho dele, aquilo que a cabeça dele acha que tem que ser feito. O justo, por sua vez, ele vive pela fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus, fé nas promessas de Deus. E ele se humilha, ele fica resignado, humilde, para seguir a palavra de Deus. Por quê? Porque nós queremos tranquilidade, nós queremos paz. E lembra daquele texto do Warren Buffett? Se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, enfim você terá que trabalhar até morrer? Será que é isso mesmo a nossa vida? Será que a gente tem que, para ter paz para dormir, eu tenho que
É, pensar que eu estou ganhando dinheiro enquanto eu durmo? Queridos, por favor, eu não estou aqui desconstruindo a lição financeira que existe nessa frase. Essa frase tem muita lição financeira, tem inteligência financeira nela, tá tudo certo. Mas é nisso que eu devo depositar minha confiança? Essa é a minha pergunta. A gente tem que ter uma reflexão com lentes espirituais. É aí que eu tenho que depositar minha confiança? E a Bíblia me diz que não é o dinheiro que me faz repousar tranquilo. É o, é o Senhor. É o Senhor quem nos faz dormir tranquilos, não o dinheiro. Não é o dinheiro. Olha só o que a gente lê, por exemplo, nós já vimos esse texto em alguns dias da nossa jornada, mas eu quero trazer novamente, porque a gente precisa entender que ele fala de humildade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Dormem. Queridos, esse texto aqui, ele é desconcertante. Por quê? Porque ele desconstrói tudo que a gente vê aí fora. Sabe o que que a gente vê aí fora? A gente fala assim, a gente vê assim: se você fizer, é certo que você vai colher. É garantido. Se você a trabalhar mais, se você trabalhar enquanto os outros dormem, se você se esforçar, se você fizer, se você isso, se você aquilo, é certo, é garantido. Não, não é certo, não é garantido. Por quê? Porque se o Senhor não estiver ao seu lado, se o Senhor não trabalhar, se o Senhor não guardar, se o Senhor não abençoar todo o seu esforço, tudo que você estiver fazendo será inútil. Era melhor você ficar dormindo. Olha que texto desconcertante, porque ele nos chama para nós lembrarmos que sem Deus nós somos nada. Sem Deus somos nada. Olha esse outro texto de Eclesiastes 5, verso 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Por quê? Porque a riqueza não me traz tranquilidade. Eu só consigo ter paz, eu só consigo dormir em paz. Quer eu tenha pouco, quer eu tenha muito, eu só consigo ter um sono doce e tranquilo se eu estiver descansando no Senhor, descansando em Deus. O sono do trabalhador é doce. Quer ele coma pouco, quer ele coma muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Por quê? Porque o rico está confiando nas riquezas. Ele está confiando nas riquezas, aí surge ali um revés, a economia descarrilha, o preço do petróleo sobe, e é guerra ali, é guerra acolá. Alguém fala uma bobagem e todo mundo fica apavorado. E aí ele começa a depositar as esperanças dele numa moeda, que está todo mundo dizendo que é o ouro do futuro. Aí ele começa a ficar desesperado com qualquer notícia, as coisas começam a tirar a paz dele, porque ele está olhando para onde? Ele está olhando para as coisas da terra. E Jesus fala para nós mirarmos as coisas celestiais, as riquezas celestiais. E de novo, eu não estou dizendo que você não deva investir, que você não deva empreender, que você não deva trabalhar, que você não deva buscar. Não estou dizendo isso. Você tem que fazer, você tem que estudar para fazer melhores investimentos, você tem que botar o dinheiro para multiplicar, você tem que dar o seu melhor, você tem que fazer a sua parte, mas sem jamais esquecer que no final de tudo, o mais importante de tudo, é você descansar no Senhor. É fazer sua parte, sim, mas descansar em Deus. Isso exige humildade. Humildade como lá aconteceu com Ezequias. Lembra no primeiro dia? Ou no dia que nós falamos sobre a prudência, no segundo dia, nós vimos o exemplo de Ezequias.
Ele havia feito reforços ao lado, né, na parte externa dos muros, ele reformou os muros, ele fez um reforço, né, ele fez um segundo muro em volta, ele construiu torres, ele aparelhou os exércitos, ele deve ter consertado as trancas das portas da cidade. Ele tomou, ele fez a sua parte, ele fez as suas provisões, mas no final de tudo isso, mais importante que tudo, a hora que a coisa ali ele viu realmente que ele estava cercado. Em quem que ele confiou? Foi nos muros? Foi nas trancas? Foi nas armas dos exércitos? Nos escudos? Não, ele confiou no Senhor. Ele foi até o Senhor e falou: Senhor, em nós não há forças. Olha aqui que eles estão falando contra o Senhor. O Senhor vai deixar? Por favor, Senhor, intervém aqui. Olha o que o salmista diz lá no capítulo 4, verso 9: Eu me deito e durmo em paz, porque o Senhor me faz viver tranquilo. A nossa tranquilidade financeira, queridos, ela não deve depender, não deve estar apoiada no dinheiro, por mais importante que ele seja. Nós temos que viver tranquilos porque nós estamos descansando em Deus. É em Deus que nós devemos descansar. É o Senhor quem faz prosperar os nossos planos, não é a nossa esperteza. Nós devemos estudar para fazer melhores investimentos? É claro que devemos. Devemos nos aparelhar a fim de ter ferramentas melhores para nós trabalharmos, para nós entregarmos um serviço bom, para nós investirmos corretamente, como fez a mulher virtuosa lá de Provérbios, capítulo 31. Sim, sim, mas é o Senhor quem faz prosperar os nossos planos. Olha lá em Provérbios 16, verso 9. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Eu tenho os meus planos, eu faço planos o tempo todo, mas eu preciso descansar em Deus, entregando para Ele os meus planos com a seguinte oração: Senhor, esses são os meus planos, mas eu não sei se são os melhores. Me ajuda a viver os teus planos para mim. Me ajuda a viver os teus planos para mim, Senhor. Abra sua Bíblia, esse texto não está aqui na apresentação, mas eu quero que você leia comigo. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 55, verso 9. Isaías, capítulo 55, o verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós fazemos planos, queridos. Nós construímos possibilidades, arquitetamos estratégias, mas Deus vê muito além, muito mais claramente do que nós somos capazes de enxergar. Então, nós precisamos é, buscar, nós precisamos buscar viver os planos de Deus para nós. Buscar viver os planos de Deus para nós. O pastor está me passando aqui uma correção, deixa só eu voltar aqui e corrigir. Eu fiz errado, vou só corrigir. Eu me deito e durmo em paz, porque o Senhor me faz viver tranquilo. É Salmo capítulo 4, verso 8. Obrigada, pastor. Salmo 4, verso 8. Podem me corrigir aí se tiver algum errinho, por favor. Escutem agora, Tiago 4, versos 13 a 14. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Olha aqui, que texto forte. Seja humilde, meu irmão, minha irmã, seja humilde, Camila. Você pode até fazer seus planos, mas não seja orgulhosa, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. E a sua vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa.
Em vez disso, diz os versos 15 a 16, em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, se você, no entanto, vocês se orgulham das suas pretensões, e todo orgulho como esse é maligno. Olha só a importância da humildade, porque se eu não for humilde, eu vou ser orgulhoso. E o orgulho é o quê? É uma coisa maligna, não vem do céu. Aliás, aquele que se orgulhou lá, né? Lá atrás, se orgulhou, não era compatível com o que estava, com o princípio do céu. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Queridos, Tiago fala que a nossa vida é como uma neblina, o mesmo princípio de Revel que nós vimos lá em Eclesiastes. Agora existe, amanhã não existe mais. Logo se dissipa. 1 Timóteo capítulo 6, verso 7, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha só, para que então ficar se descabelando? Para que querer reter para si? Para que querer algo que uma hora existe, depois não existe mais? Lembra? As riquezas se dissipam, criam asas e voam como águias. Eu não trouxe esse texto em nenhum dia da nossa reflexão, mas abra sua Bíblia, vamos só falar um pouquinho sobre ele. Aí em 1 Timóteo capítulo 6, vamos ler o que está na sequência desse verso 7 que nós acabamos de ler. Não sei se você reparou, mas eu não trouxe esse texto famoso em nenhum dia. Mas vamos falar um pouquinho dele hoje. Não estava nos planos, mas eu quero trazê-lo aqui para a nossa reflexão. 1 Timóteo 6, verso 7, nós acabamos de ler, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E aí o verso 8 diz: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Esse texto nós vimos. Tendo o que comer, né? E o que beber, perdão, o que vestir, tendo o que vestir. E o sustento básico é o suficiente para estarmos contentes, contentamento. Aí o verso 9: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Perceba que correr atrás de algo que é passageiro, revel, porque o que ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda, né? Diz aqui em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9, que os que querem ficar ricos, ou seja, aqueles que amam essas riquezas, amam esse status, atingir, né, esse alvo de riqueza, caem em tentação, em cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E ele completa no verso 10: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por quê? Porque ficaram correndo atrás de coisas que são passageiras. Nós precisamos buscar as coisas que são eternas, por isso ele continua lá no verso 11: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Verso 12: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Você fez boa confissão perante muitas testemunhas, querendo abraçar a vida eterna. E aí Satanás acaba nos enredando com distrações de coisas que são passageiras. E nessas coisas, muitas vezes nós corremos atrás delas, mas não é nelas que nós devemos descansar. E correr atrás dessas coisas, por vezes, pode estar nos tirando do foco do que é mais importante, que é seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Vamos voltar a essa palavra daqui a pouquinho, mansidão.
Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Texto ali de Salmo 20, versos 7 a 8. Olha que texto maravilhoso. Em quem você confia? Em quem eu confio? E falando em confiar, eu quero trazer uma ilustração aqui. Certa vez eu estava conversando com um amigo. Ele fez uma viagem de avião e estava dizendo, né, que ele estava com as mãos suadas enquanto ele estava voando, falando que ele não gostava de viajar, que ele tinha medo de viajar de avião. E ele é um amigo assim grandalhão, sabe? Um homem formado, já tem mais de 40 anos. Eu falei, mas poxa vida, você tem medo de viajar de avião? É muito mais seguro, tem muito mais acidente de carro do que acidente aéreo. Estatisticamente dizendo, posso dizer que é muito mais seguro viajar de avião do que viajar de carro. E aí ele me soltou a seguinte frase: é que eu prefiro estar no controle. Me incomoda a ideia de confiar minha vida a um piloto desconhecido. Eu prefiro estar no controle. Prefiro dirigir quilômetros sabendo que sou eu que estou no controle. E isso me fez pensar, né, na nossa vida espiritual. Nós precisamos ter humildade até para confiar inteiramente na guia do Senhor. Deus quer nos fazer ir mais longe. Nós lemos lá em Isaías 55, verso 9, que os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. Ele quer nos fazer ir mais longe, mas a nossa teimosia em ficar no controle nos limita a distâncias mais curtas. De avião, meu amigo poderia viajar milhares de quilômetros. De carro, algumas centenas, talvez alguns poucos milhares de quilômetros. E em muito mais tempo. Deus quer nos fazer ir mais longe, mas a nossa teimosia em ficar no controle nos limita a distâncias mais curtas. Certa vez alguém perguntou para Jesus quem era o maior, quem seria o maior no reino dos céus. E aí ele puxou uma criancinha, pegou no colo e falou: Eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Humildade, queridos. Humildade. Humildade para quê? Depois vocês podem procurar, eu mando para o pastor o link. Tem um vídeo no YouTube onde eles fizeram um experimento social. Primeiro perguntaram para os pais: se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem você escolheria? Perguntaram para os pais: se você tivesse a possibilidade de escolher uma pessoa, não importa se essa pessoa já morreu ou ainda é viva, quem você escolheria? E aí os pais começaram a responder. Ah, eu gostaria muito de conhecer e jantar com o Nelson Mandela, ou com Mahatma Gandhi, ou com Jimi Hendrix, Paul McCartney, ou alguém famoso, né, que esteja nos holofotes. Ah, eu gostaria de, trazendo aqui para a nossa realidade, né, eu gostaria de poder jantar com o Neymar, gostaria de poder jantar com o Vini Júnior, né, estamos em época de Copa. E os pais foram trazendo uma lista de pessoas que foram marcantes na história da humanidade ou pessoas famosas na atualidade. Foi assim que os pais responderam. Aí pegaram, colocaram os pais numa sala com uma televisão na frente, onde eles poderiam assistir ao vivo a resposta e a reação dos filhos. E fizeram as mesmas perguntas, fizeram exatamente a mesma pergunta para os filhos. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem você escolheria? Sabe qual foi a resposta dos filhos? Os filhos pegaram e responderam: Ah, como assim? Qualquer pessoa? É, qualquer pessoa. Tá bom, eu queria jantar com a mamãe e com o papai. Queria jantar com toda a nossa família reunida. Essa foi a resposta das crianças. Emocionante, né? Mas é essa turminha aqui que a gente é chamado a imitar. Lá em Eclesiastes 2, versos 24 a 25, diz assim: Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber
e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Aquelas crianças, elas tinham no seu coração a certeza de que nenhum jantar ia ser alegre e satisfatório se o papai e a mamãe não estivessem juntos. E o autor de Eclesiastes diz que a gente não tem nenhum banquete ou qualquer comida com alegria se a gente estiver separado de Deus. Humildade, queridos. Humildade. A gente muitas vezes olha, né, para o jovem rico que negou a Cristo. A gente, né, conhece essa história. Jesus falou para ele: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem, me segue. E ele virou as costas e se retirou triste porque ele tinha muitas riquezas. Mas a gente também não pode esquecer de Pedro, que antes que o galo cantasse, 3 vezes negou a Cristo. Um era muito rico, o outro era muito pobre. Negar a Cristo não é exclusividade de quem é rico. Negar a Cristo é exclusividade de quem esquece que separado dele a gente não tem alegria. Humildade, queridos. Eu vou repetir com você. Abacuque 2:4. O soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Fé para deixar o Pai nos fazer alçar voos mais altos. Fé. Fé para confiar que eu posso até ter riquezas, mas eu não terei tranquilidade se eu estiver longe de Deus. Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então vocês acharão descanso para sua alma. Queridos, que nós possamos passar mais tempo aprendendo com Cristo. Possamos passar mais tempo aprendendo de Cristo. Meu texto de todos os dias e que eu encerro aqui essa nossa jornada. Mateus 6:26. Observem as aves do céu. E eu atendo, eu estendo para nós observarmos mais as crianças também. E aprendemos a sermos dependentes de Deus, humildes, como os pequeninos, como os pardaizinhos também. Aprendemos a confiar no sustento do Pai, porque nós valemos muito para Ele. Que Deus te abençoe imensamente. Vamos orar. Querido Deus, encerramos uma jornada, Senhor. E nós queremos, Pai, te rogar que o Senhor tranquilize o nosso coração, que o Senhor nos ajude a crer e confiar plenamente em Ti, Pai, porque separado de Ti nós não temos alegria. Nos ajude a sermos como as crianças, Pai, humildes, totalmente confiados aos Teus cuidados. Não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Mas não praticantes arrogantes que pensam que depois de praticar tem condições de reivindicar qualquer coisa. Não, Pai, nos ajude a confiar na tua direção, ainda que a gente passe pelo vale da sombra e da morte. Vivemos a certeza, Senhor, de que o Senhor é o nosso pastor e de que nada nos faltará. Nada do que for importante. Porque o Senhor está nos guiando não para uma prosperidade material, embora ela possa ser parte dos seus planos para nós, o Senhor está nos guiando principalmente, Senhor, para um reino eterno. Nos ajude, Senhor, a não atrapalharmos os teus planos para nós. Nos ajude a confiar inteiramente na tua guia, na tua direção e viver os teus sonhos para nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.